regime de Maduro e ameaça com sanções caso as exigências não sejam atendidas. O governo de Donald Trump escolheu a Venezuela como destino de sua primeira missão oficial, enviando o diplomata Richard Grenell a Caracas nesta sexta-feira, dia 31. A visita confirmada por Maurício Xavier, enviado especial do republicano para a América Latina, é uma negociação, mas um aviso direto ao regime de Nicolás Maduro. Estamos levando uma mensagem inequívoca que, se não for cumprida, levará a consequências claras, afirmou Claver em entrevista coletiva. Apesar de Washington reconhecer o opositor Edmundo González como presidente eleito da Venezuela, a administração Trump ainda depende de Maduro para atingir objetivos estratégicos. Entre as prioridades está um acordo que permitirá a deportação de imigrantes venezuelanos em situação irregular nos Estados Unidos, já que atualmente não há um tratado que viabilize essas expulsões. Além disso, Washington quer a colaboração do regime para endurecer o combate ao tráfico de drogas na região. Outro ponto sensível são americanos presos na Venezuela, que Caracas acusa de tentativa de desestabilização. Os criminosos venezuelanos do trem de Aragua têm de ser deportados e aceitos pela Venezuela. Isso não é negociável, segundo os reféns norte-americanos hoje na Venezuela, têm de ser imediatamente soltos e enviados aos Estados Unidos. Se as exigências não forem atendidas, a Casa Branca pode intensificar sanções econômicas contra a Venezuela, principalmente no setor petrolífero. O secretário de Estado, Marco Rubio, já sinalizou no Senado que os Estados Unidos podem rever a licença concedida a Chevron para operar no seu país. E veja que a América Latina está sendo bombardeada, tá, por Donald Trump. E eu vi, estão fazendo vídeo aí que o Silas Malafaia está bravo com Donald Trump, porque os membros da igreja em Orlando, não estão indo para o culto com medo de ser deportado. Igrejas vazias nos Estados Unidos, porque a ordem é para buscar os imigrantes ilegais nos cultos. E aí? E eu vou dizer, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Quando a gente olha para tudo isso, ele mexeu com o Brasil também hoje, né? O Brasil que está aí de portas abertas, recebendo imigrantes do mundo todo, o Trump cortou a verba, né? Cortou a verba, olha aí, ó. ONU avisa Brasil que Trump deixou o país de fora da liberação de verba humanitária. Informação da agência da ONU que apoia imigrantes chegou ao governo Lula. Operação acolhida vai precisar de terceirizados para ficar de pé. A OIM, agência da ONU que atua de apoio a migrantes e refugiados, comunicou o Brasil que o país ficou de fora. Espera aí que o Malmiros mandou outra mensagem aqui. Vamos lá. Eu pensei que estava falando sobre isso. Olha só, ficou de fora da liberação de verbas para tocar programas como a Operação Acolhida, que ajuda no resgate de imigrantes e refugiados venezuelanos no norte do país. Após suspender as verbas para a organização da ONU, o governo Trump
retornou o financiamento de algumas ações humanitárias, mas não para o Brasil. Segundo informações que chegou ao governo Lula, os americanos vão voltar a bancar o trabalho da OIM em países como Iraque, Síria e faixa de Gaza. No México, só será autorizado o uso de recursos para ações de suporte na fronteira, detalhou a fonte da organização. Trump trabalha para fechar completamente o acesso de mexicanos ao país. O governo americano responde por 60% de toda a verba da OIM. Dispõe, além disso, o organismo da ONU trabalha para projetos específicos, sendo impossível remanejar dinheiro de um plano para outro, para viabilizar a continuidade, por exemplo, da Operação Acolhida. E aí a Polícia Federal, a terceirizados, da Operação Acolhida. A Polícia Federal, por exemplo, terá que usar cerca de 40 terceirizados para substituir os funcionários da organização humanitária que atuavam junto ao órgão na fronteira. Segundo uma fonte próxima ao diretor-geral da Polícia Federal, nesse momento não há como deslocar um efetivo desse tamanho para Roraima. Ele está vindo com tudo, irmãos. E eu vou dizer que algo pode acontecer, tá? E aí ele voltou hoje a falar que vai taxar os países do BRICS. Olha lá, isso é fala de Trump hoje. Trump volta a falar em taxar países do BRIC em 100%. O presidente americano destacou que os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados enquanto há uma tentativa de enfraquecimento do dólar, referindo-se à possível criação de uma moeda própria do bloco dos emergentes. O presidente dos Estados Unidos reafirmou sua intenção de impor tarifas de 100% aos países do BRICS, caso estes avancem com a criação de uma moeda própria para substituir o dólar em suas negociações. A ameaça que já havia sido feita no ano passado foi reiterada em uma publicação em rede social. Trump destacou que os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados enquanto os BRICS tentam se afastar do dólar. Ele exigiu um compromisso do bloco que considera hostil para que não crie uma nova moeda ou apoie qualquer outra que se substitua à divisa americana. A discussão sobre a criação de uma moeda própria pelo BRICS não é nova. O bloco, que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos membros como Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes, já debate essa possibilidade há algum tempo. A ideia é facilitar as negociações tomadas mais baratas e evitando a conversão para o dólar. E eu não acredito em recuo da China. Eu não acredito que a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, Brasil, o Irã, a Arábia Saudita, o Egito e até a Turquia que vai entrar, né, já é um PIB maior do que o americano. Todos esses países unidos já detêm mais da metade da população mundial. E eu não acredito que eles vão parar com a ideia de criar um mecanismo para sair fora do dólar. Mas para isso acontecer, irmãos, alguém sabe aqui o que pode acontecer? Que vai enfraquecer Trump e ele não vai conseguir avançar em muitas coisas que ele está falando? O que pode ser gerado para que Trump não tenha força é uma crise global que vai destruir com o dólar. Então, os países querem se libertar do dólar. E se houver uma crise financeira global, vai dar ainda mais força aos países para vazar do dólar. Lembrando que esta previsão ela está em andamento, uma crise financeira global.
E isso pode levar os Estados Unidos a voltar atrás em muita coisa. Veja, a China só lançou uma inteligência artificial que abalou o sistema financeiro, o mercado financeiro. Irmãos, falando sobre isso, amanhã vai aumentar o combustível. Eu fui no mercado hoje. Irmãos, o café está incomprável. A gente tem que escolher entre comprar o café ou outro mantimento, porque é muito caro. Tem pó de café que está custando R$ 28, R$ 23.